Olá pessoas, então continuando com a nossa videoaula aí, só uma coisa que eu esqueci de fazer aqui, nas preferências, vamos botar um esquema de cor diferente aqui, tá? Vou botar um mais clarinho aqui, pronto, beleza, tranquilo. Então aqui, vamos por parte, a função disse que eu ia criar um deposita com passagem por referência, tranquilo, então vamos lá, function, deposita, se a passagem por referência eu vou precisar receber uma conta, ela é um array, né? Lembrando que cada conta é um array, né? Contas é um array com outros arrays, né? Cada array é uma conta, uma matriz associativa, né? Que eu vou chamar aqui de conta. E como eu disse que a passagem é por referência e comercial antes aqui, tá? Eu vou dizer também que eu vou estar depositando um valor, que é um float. Tá? Não vou devolver nada, eu poderia deixar quieto aqui, mas eu acho legal deixar isso explícito, tá? Então eu declaro um void aqui. Então deposita um código bem fácil de fazer, né? Na verdade, conta saldo mais igual a valor. Como eu passei por referência, vai ficar bem tranquilo, né? Então, agora eu venho aqui para o index. Então aqui eu vou depositar um dinheiro para a conta 2, que é a Renata. Ela tem 5 mil, vou dar mais uns 10 mil para ela, tá? Então, eu vou chamar aqui um deposita. Isso aqui, gente, olha, eu vou começar a jogar isso para baixo, vou comentar e jogar para baixo. Senão fica aparecendo muito código junto, tá? Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Você deve estar se perguntando, pô, Rafael, mas é para eu ficar fazendo esse código todo? É válido, tá? Até para praticar, dar uma desenferrujada. Eu espero que vocês façam o código de todas as videoaulas que eu estou produzindo, tá bom? Esse aqui eu não vou solicitar que vocês me entreguem, mas é legal que vocês façam, tá? Então deposita em contas, para contas, contas, posição 2, que é a Renata, deposita um valor aí de 10 mil para ela. Então ela tinha 5 mil, provavelmente ela vai passar a ter 15 mil, né? Então dá um eco aqui, né? Eco. Eu gosto sempre de pular uma linha. Saldo da conta do cliente ou do titular. E eu boto aqui contas 2 nome, né? Contas 2 titular, na verdade, né? Titular. Agora eu boto aqui contas saldo, contas 2 saldo. Vou copiar tudo aqui, vou botar saldo aqui, contas 2 saldo. Tranquilo. Antes disso daqui eu posso dar um vardamp para ver como ela estava antes, né? Vardamp não, printr, que é mais simples, né? Printr contas posição 2. Beleza. Então vou mostrar como estava antes. Vai dar um printr antes de depositar, né? Eu vou fazendo besteira aqui. Vai dar um printr antes de depositar, aí vai depositar, vai mostrar que ela estava realmente ela realmente ficou diferente. Vai dar até outro printr aqui. R, pronto, HR. E eu até repito esse printr aqui de contas 2, não tem problema não. Vou dar a mensagem e vou dar o printr também. Pronto. Então aqui eu recarrego.
Conta, linha 32. Eu tenho um problema na linha 32. Sem problema. Linha 32 de index.php. Depois na linha 35. Não tem problema, devo ter errado alguma coisa aqui. printr contas. Posição 2, printr contas. Posição 2. Justamente na 32 e na 35. Eu esqueci de botar no plural, que é o array, né? Beleza, olha. O array, olha, ela tinha 5.000. O saldo da conta do titular Renata agora é 15.000. E aí eu dei um printr de novo, ó, e realmente está com 5.000, tá bom? Então funcionou perfeitamente. Agora a gente vai lá para as funções 2 aqui. Vou comentar isso daqui, tá, gente? Eu estou fazendo isso aos poucos. Eu não quero ficar poluindo a tela com muita coisa junto. Depois a gente vai tirando os comentários. Em funções 2, eu disse que eu criaria alguma coisa para validar o CPF. Então eu vou devolver dizendo que se o CPF é válido ou não. Para isso eu vou passar também uma conta. Eu posso passar uma conta aqui, ou posso passar direto o CPF, tanto faz. Nesse caso aqui eu vou passar a conta mesmo, tá? Vamos fazer diferente, vamos passar o CPF, né? Eu vou decidindo essas coisas na hora, tá, gente? Function validar CPF vai receber uma string, que é um CPF. Tranquilo. E eu vou devolver um booleano, que a gente chama de bool aqui, né? A minha validação de CPF vai ser bem simples, tá? Vou escrever e depois eu explico. Então, estou dizendo o seguinte, olha só, se o tamanho, né, da minha string CPF for igual a 14, esse strlen, ele vê o tamanho de uma string. Se for igual a 14, true. Então, estou fazendo uma validação bem meia boca, tá? E caso contrário, eu não preciso botar else, porque se ele não cair no if, ele vai vir direto para cá. A indentação até para isso, eu retorno falso, tá bom? Então, agora falta a gente usar essa função lá. Então, vamos voltar para o index aqui. Vou pegar a conta 3 aqui e validar o CPF, tá bom? Então, if validar que eu escrevi? Validar CPF. If validar CPF passando como argumento contas na posição 3 e passando justamente o atributo CPF. Então, se validar CPF aqui retornar true, vou fazer o seguinte, retornar false eco CPF inválido. Vou botar um BR aqui que eu sempre gosto de colocar. Else. Outro eco aqui, eu vou copiar, que preguiça fala mais alto, né? CPF válido. Vou botar a exclamação aqui. Beleza. Bom, a lógica é que dê CPF válido porque tem realmente 14 dígitos. Tranquilo? Então vamos lá. Recarregar. CPF válido, tranquilo, tá? Então eu passei, deu CPF válido. Mas se ele tivesse faltando um caracterzinho aqui, né? Eu passei o 3, vou tirar um caractere aqui.
Então eu vou recarregar, ele tem que dar CPF inválido, né? CPF inválido. Perfeito, muito bom. Eu vou botar aqui o 12 de volta aqui, pronto. E eu vou fazer outra coisa aqui. Eu vou validar o CPF da conta 2 com uma outra função. Eu vou chamar ela de valida CPF, só para vocês terem uma noção do que é o código procedural. E aí eu vou passar o contas 3, olha só, tá? Não vou passar o CPF, eu vou passar o contas 3. Beleza. E aí eu vou dizer a mesma coisa. CPF, e eu vou até dar mais informações aqui. Do titular. Contas 3. Titular. Inválido. Beleza. E aqui eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Se for válido, do titular. Válido. Só que não vai ser validar CPF, vai ser valida CPF, tá? E ela vai estar num arquivo diferente. Só para mostrar o que acontece no mundo real. Isso acontece, por incrível que pareça, tá? Então se eu tenho um validar CPF aqui, eu vou copiar e vou criar um valida CPF lá. Em funções 1. Só para vocês verem o tamanho do caos. Valida CPF. Valida CPF. Esse valida CPF, ele vai esperar receber um array, que é uma conta. Olha só a diferença do negócio. Beleza. E vai devolver um bool. E aqui eu faço o seguinte, olha. CPF é igual a conta CPF. Beleza. Se esse CPF tiver 14 caracteres, beleza, true, caso contrário, falso. Vai dar true, vai dar válido para os dois, tá bom? Então eu fiz aqui, vai dar válido para os dois. Ele vai encontrar tanto um quanto o outro, só que a mensagem é diferente, ó. CPF do titular Maria, válido. Se eu chegar aqui na Maria, né? Eu botei contas 3, vamos botar conta 2 aqui, para ser diferente. Pronto. E aí eu vou botar a conta 2 aqui inválido, porque eu vou estar tirando um caractere. Pronto. CPF do titular Maria inválido. Ah, tá. Eu vou fazendo M aqui, olha. Se eu mudei para 2 aqui, eu tenho que mudar para 2 aqui também, né? Aqui e aqui. Isso aí. Desculpa, gente. CPF do titular Renata inválido. Realmente, o titular Renata é inválido porque está faltando um caractere aqui. A gente vai colocar válido. Beleza. Muito bem, tudo muito bom, tudo muito bem, funcionando, as duas funções. Aí o cara que encomendou o sistema para vocês, ele faz o seguinte, olha só, tá tudo tranquilo, mas além de validar o tamanho do CPF, eu quero que vocês validem também se ele tem o caractere traço, tá? Então ele tem que ter o caractere traço também, então não basta ter 14 caracteres, um desses caracteres tem que ser o traço, tá? Eu podia ser mais específico, dizer que tem 2 pontos também, dizer que o traço tem que estar na posição tal, mas eu não estou a fim de complicar, a ideia não é essa. Aí o cara que fez a função valida CPF é que recebeu essa informação, o que fez validar CPF, é que, pô, pegou isso daí. Então, ele vem aqui na função que ele fez e muda a regra. Olha, se essa condição aqui está atendida e essa outra condição que eu vou definir aqui também, então significa que eu tenho que retornar true, CPF válido. Caso contrário, é false. Então essa segunda posição pergunta o seguinte, olha só. Existe uma função strPost que diz que eu estou procurando na string CPF uma cadeia de caracteres ou um caractere. E ele vai me retornar em que posição está esse caractere. Quando ele não encontra,
ele retorna um valor negativo, que é menos 1. Então, se ele retornou um valor positivo aqui, significa que ele encontrou, né? Se for um valor maior do que 0, significa que ele encontrou. Então, tudo certo. Então, se o tamanho é 14, se ele encontrou o traço em alguma posição aqui, está resolvida a minha situação. Então, aqui onde eu uso validar CPF, vai resolver tranquilamente, quer ver? Então, vem aqui, ó, onde que eu uso validar CPF? Na conta 3. Então, na conta 3 vai funcionar perfeitamente, tá? Já na conta 2, eu vou trocar o traço por sei lá, 2 pontos, pronto. E ele não vai perceber a diferença. Olha só. Recarregar. Ó, todos os dois válidos. Só que na verdade, olha só, esse valida CPF aqui está testando esse cara aqui. Não tem traço nenhum aqui. Mas por qual o problema? Ele está usando aquele validar CPF que a gente colocou aqui, ó. Desculpa, ele está usando o 2. Ele está usando o valida CPF. Tá vendo? Ó, valida CPF. Que a gente tem, na verdade, aqui. No função 1. E eu só estou verificando aqui a quantidade de caracteres. Percebe o problemão que acontece? Se eu tirar agora desse cara aqui, que é o que está usando realmente o validar CPF, se eu tirar esse traço daqui e botar 2 pontos, ele vai chiar. Ele vai dizer que esse CPF aqui está inválido. Tá vendo? Carregar. CPF inválido. Porque ele atendeu uma condição, que é de ter 14 caracteres, mas não atendeu a outra condição, que é de ter um traço, tá? E o outro passou batido, por quê? Porque ele está usando uma outra função para validar CPF. Eu tenho 2 versões de validar CPF, uma em cada arquivo. Isso sejam bem-vindos ao mundo da programação procedural. Então o cara entra na equipe, ele não sabe que ele tem 2 versões de validar CPF para validar CPF, com nomes distintos, ele não sabe, a hora que muda a regra ele vai e aplica em uma só, o outro nem sabe se mudou a regra. Isso a gente está fazendo num tamanho muito menor do que seria em escala real. Isso aí seria um problema não só de validar CPF, mas de aumentar preço e tudo mais, tá? Então vou consertar aqui só porque eu não quero ficar com as informações erradas, mas eu tenho 2 versões de valida CPF aí que já não me servem, tá? E faltou aqui na funções 2 aumentar preço de custo por referência. Beleza, sem problemas. Function aumenta preço de custo, que vai receber um array por referência, que eu vou chamar de produto. E eu vou receber também um float, que vai ser percentual de aumento. Beleza. E ele não vai devolver nada, porque eu estou passando por referência, ele vai devolver o produto devidamente aumentado, né? Com valor de custo aumentado. Então, devolve void. Perfeito. Então, não devolve nada. Então, o que eu faço aqui? Produto de custo mais igual ele mesmo, né? Então, vai receber ele mesmo mais essa conta aqui, que é o percentual de aumento. Produto preço de custo multiplicado por percentual de aumento dividido por 100. Matemática, gente. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso não, tá? Então, se eu chamar a função aumenta preço de custo para um determinado produto, passando uma margem, ele vai aumentar aquele preço de custo de acordo com a margem. Vamos ver isso funcionando lá no index.php. Mais uma vez eu vou poder comentar o código que a gente já executou. E vamos mexer com o Guaraná agora, né? Guaraná o 2, ele custa R$5. Eu vou aumentar para 7,50. Vou aumentar 50% também, tá? Então o nome da função é aumenta preço de custo. Aumenta preço de custo. Então vamos lá. Eu vou dar um print R primeiro. Em produtos, posição 2.
vou dar um eco aqui, um HR, com BR, HR e BR. Vou aumentar, aumenta de custo, passando quem? Produtos 2 e vou passar 50%. Então a gente vai ver ele antes e depois do aumento. Depois eu vou dar um vardamp aqui. Então 50% que eu quero aumentar. Então ele vai sair daqui modificado porque eu passei por referência. Percebam, tá? Aumenta preço de custo, recebe produto por referência. Beleza. Então se eu der outro vardamp aqui, você vai ver que ele já vai aparecer com um valor aumentado de 5 para 7,50, tá? Então vamos lá, ver se vai funcionar. Ó, descrição, preço de custo 5, depois descrição, preço de custo 7,5. Perfeito, tranquilo, tá, gente? Mas vamos assim, aí vamos fazer as observações agora. Primeiro problema, eu tenho produtos e contas declarados no mesmo arquivo. Deveria ser um para cada coisa. Eu tenho funções relativas ao produto, como obter preço de venda, tanto aqui em funções 1, quanto aumenta preço de custo em funções 2. Então deveria estar num arquivo no mínimo chamado funções para produtos, né? E eu tenho ao mesmo tempo funções relativas à conta, como saca, por exemplo, e validar CPF, que a gente nem pode dizer que é exatamente da conta, é do titular da conta, uma coisa que a gente veria mais adiante, mas também distribuídas em funções 1 e funções 2, onde eu tenho também o sacar e o deposita, tá? E ainda tem essa segunda versão de valida CPF. Ou seja, está tudo espalhado. Então se eu viro para vocês e falo assim, olha, agora surgiu uma regra que todo saque vocês vão ter que descontar 5 centavos. Então vocês vão ter que ficar caçando em todos os arquivos de funções aqui para ver onde é que tem o sacar, né? E aí você tem um saca e tem um saca. Ó, você tem um saca aqui que você teria que colocar descontando mais 5 centavos. E você tem um sacar aqui também que você teria que descontar 5 centavos. Porque não tem organização. Você escreveu duas funções que fazem praticamente a mesma coisa. Você não sabe onde elas estão, você tem que procurar. Aqui a gente achou fácil, porque a gente não vai simular uma procura aqui. Mas o sistema feito em PHP, por exemplo, tem muitos arquivos. Você vai procurar isso em muitos lugares, tá? Então, certo seria que saldo, titular, saca, deposita, tudo estivesse num arquivo só, né? E que descrição, preço de custo, aumenta preço de custo, obtém preço de venda, estivesse também num arquivo só, tá? Então, esse é um grande problema do paradigma procedural e que a gente vai começar a corrigir a partir de agora, tá bom? Então, chega de falar de problemas do procedural. Vamos começar a pensar em orientação a objetos a partir da próxima videoaula e vamos ficar muito atento ao que nós vimos aqui, tá? Eu recomendo que vocês façam esse código aí para vocês sentirem na pele, né? E também para praticarem um pouquinho, mas a ideia foi passar para vocês o quão desorganizado o seu código pode ficar trabalhando dessa forma, tá bom? Então, enquanto vocês na próxima videoaula, até!